às vezes, né, nós sentimos uma dormência com formigamento no lado esquerdo do peito, né? Achamos que pode ser gases, uma coisinha, uma besteirinha, né? Mas também pode ser o primeiro sinal, né, de um infarto. Hoje eu estou com o nosso cardiologista, Dr. Talmo Félix. Ele é meu convidado, ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta, tá? No 32620404, ok? Fiquem à vontade. Vamos lá, doutor, tudo bom? Seja bem-vindo. Novamente, muito obrigado. Mais uma vez, né? Vamos falar sobre esse assunto, é um assunto muito relevante. O que é que leva uma pessoa a ter um infarto? Quais são os primeiros sinais? Vamos lá. A questão não são os sinais, né? A gente tem que sempre fazer questão de frisar o que é que leva ao infarto, né? Um estilo de vida desregrado, né? Uma vida abusiva em álcool, cigarro, alimentação gordurosa, falta de atividade física. Então, assim, hoje nós temos inúmeros riscos. E para completar, ganhamos mais um, né? Que foi essa última pandemia, que trouxe aí uma leva de sedentários absurda, né? E fora uma vacina que, pouco estudada, acabou também gerando uma resposta inflamatória muito exagerada em algumas pessoas, levando até a perda de pacientes muito jovens. Eu acho que deu para notar, né? Como é que é o comecinho do infarto? Pronto. Na maior parte das vezes, e quanto mais jovem, acho que da outra vez que eu estive aqui falando sobre infarto, eu até fiz questão de frisar, quanto mais jovem o paciente, mais os sintomas são abruptos. Então, o paciente ele piora muito rápido, ele não tem aquela angina que a gente chama de insidiosa ou calma. Ele tem uma angina mais forte, que geralmente progride com irradiação para membro superior, para o queixo ou até para as costas. No caso das mulheres, às vezes até para o lado direito, a mulher gosta de inovar, né? E aí, no final das contas, essa dor é o que leva o paciente a procurar o serviço. Só que quanto mais jovem, como eu disse, mais fulminante e a probabilidade dele conseguir chegar a tempo é bem baixa. Já nos idosos, a gente tem essa angina que é um pouco mais lenta, que ela vai se mostrando aos poucos, ele sente como um aperto, como às vezes uma fisgada. Então, assim, qualquer tipo de sinal relacionado ao peito, eu sempre falo para o paciente, ó, tira o coração da linha de fogo primeiro, e em seguida você está liberado para pesquisar outras causas que não vão lhe matar. É verdade. Me diga uma coisa, existe uma sequela depois do infarto? A pessoa fica com algumas sequelas? Definitivamente. Tipo de sequela, falou em infarto, né, a gente já sabe que parte daquelas células cardíacas elas morreram. Então, quanto mais tempo, tem um dizer dentro da cardiologia que tempo é coração, da mesma forma que tempo é cérebro no AVC. Mas tempo é coração porque naquele momento onde você sofre o infarto, o coração está deixando de receber sangue em determinada área. E aquela área sem sangue, isquemiada, ela vai morrer. E as outras paredes vão começar a ter que trabalhar em prol dessa parede que morreu, gerando futuramente, e às vezes até muito rápido, um quadro de insuficiência cardíaca, onde você não consegue andar 2 metros sem cansar, tomar um banho sem cansar. Entendeu? Até tomando banho? Até tomando banho. Aí é a insuficiência cardíaca de grau 4, que a gente chama com fração de ejeção, que no caso é a força de bombeamento do coração bem reduzida. Muito bem. Olha, vocês podem mandar perguntas pra gente. Deixa o telefone aí, Jana, por favor, pede pra, né? Deixa o telefone aí na tela, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, gente? O que é que não pode se fazer de jeito nenhum após um infarto? A questão não é o que não pode fazer. Eu sempre falo também que não é porque infartou que a vida acabou. Eu acho que começa-se um período de adaptação, um período de análise, aonde cada pessoa ela tem um agir individual. Por exemplo, eu tenho um paciente que após o infarto, hoje ele corre provas de alto rendimento. E ele é angioplastado, ele tem stents, né? E por conta disso a vida dele não acabou. Agora, claro, tudo é uma questão individual, uma questão de preparo, uma questão de não achar que você vai conseguir retornar para aquele seu padrão de vida antigo de uma hora para outra. É tudo na base da insistência. Agora, claro, tem que ser uma questão adaptativa e de termômetro pessoal. Por exemplo, adianta eu chegar para um paciente infartado que 45 dias depois ele passa por mim e ele diz assim, e agora, doutor? Porque a primeira pergunta de todo mundo é, quando é que pode namorar? Eita! Então, no final das contas, eu sempre digo... Já que você falou, quando é que pode namorar? Pronto, então? Pela diretriz, a gente coloca entre 45 a 90 dias, dependendo de como o paciente tiver em status, entendeu? Mas, assim, tudo também na manhã, né? Não vai inventar de virar logo, né? É verdade. Exercício físico, doutor, qual que é o melhor para o coração? Não existe exercício físico melhor. O exercício físico melhor é aquele que você gosta de fazer. Eu acho que é desde um pilates, a uma caminhada, a uma natação, a um ciclismo. Então, é você se encontrar primeiro, porque aí você começa a fazer uma coisa com prazer,
você já vai estar lidando contra uma parede muito grande, que é o fato do seu coração não estar funcionando mais da forma que deveria. E aí sim, você se encontrando, como eu disse, até correr atrás de menino serve, contanto que não envolve estresse. É verdade. Sem ser muito também brusco, né? Exercício muito, né? Sim. Sei lá, tem gente que exagera demais, Pronto. né? Exercício, acaba cansando. Teve uma paciente que chegou para mim e disse, eu faço 60 minutos de caminhada todo dia. Eu fiz, olha, eu acho que você está exagerando. Muito. Por quê? Eu prefiro que você faça 10 minutos e dentro desses 10 você faça 1 minuto andando e 1 minuto correndo. Você pode ter certeza que seu coração vai aproveitar bem mais. E ela na outra consulta chegou e fez, doutor, realmente, eu comecei a suar mais, eu comecei a perder mais peso. Porque o que faz realmente o coração entender o que é que ele precisa fazer é o recrutamento. Se a gente fica fazendo aquela caminhada na manhã, aquilo ali o máximo que você está fazendo é passear. Eu também acho, viu? Tem que dar pelo menos uns trotezinhos, né? Pelo menos. Vamos soltar um áudio aí que a gente já tem alguma pergunta? Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se a raiva, a pessoa quando tem muita raiva, pode ter um infarto? Gostaria de saber disso. Bom dia a vocês. Muito bom. Essa Realmente, pergunta... eu acho que a raiva deixa todo mundo doente, eu acho. A palavra não é nem raiva, é estresse, né? É o gatilho, que a gente chama de gatilho de adrenalina. Então, a partir do momento que você tem esse gatilho, os vasos, né, os coronários principalmente, que já são muito fininhos, eles têm uma tendência a fazer espasmo, que é fechar. E aí, se você já tem uma obstrução de, sei lá, 60%, 70% e nem sabia, porque querendo ou não, o coração dá esses atalhos para continuar funcionando, mas aí esses 70% vira 99% ou vira 100%, pronto, já foi um infarto. Já, da águia, né? Me diga uma coisa, a pessoa pode ter infarto quantas vezes? Eu tenho um Quantas vezes paciente, a pessoa pode ter um infarto? Eu tenho um paciente que, Tem por gente que incrível tem um, que vai embora. pareça, Tem já gente teve que- 7. 7 infartos? Mas eu já ouvi relatos de bem mais. Bem mais infartos. Tem gente que tem constantemente, mas é assim, um atrás do outro. Não dá chega a espaço, ser um assim. atrás do outro, porque é como falou, né? Tudo depende de como a pessoa está conduzindo aquela vida. Da vez que eu peguei ele por último, antes dele vir a falecer, porque ele faleceu, eu disse a ele, rapaz, a vida já te deu tanta chance e tu continua fazendo a mesma coisa. Ele continuava fumando, então esse cara ele não tinha compromisso. Só para você ter noção, um dos estentes que ele colocou, a gente precisou colocar ele 4 vezes no mesmo local. Então, para tentar abrir um caminho que ele constantemente, porque não esquecia de tomar o remédio, não tinha mudado de estilo de vida, então o estente ia lá e ocluía, fechava de novo, e aí ele voltava de novo. Então, assim, o intervalo, eu acho que o menor intervalo que eu vi ele bater lá foi com 30 dias. Olha aí, viu? Oxe, Deus está dando tanta chance. Deus deu, né? Deu. Tanta chance, né? Mas enfim, tem áudio, solta aí. Marília, bom dia. Há uns 3, há um ano aí, há um ano atrás, eu senti uma dor assim, como um entalo, sabe? Aí foi aquela assim, no meio assim, o estômago, era uma dor horrorosa. Aí eu fui para o UPA, Cruzana, tomei remédio, não passou. Aí voltei para casa, fui pro Edson Ramalho, a dor continua, porque a dor torando, estou doendo mesmo, dor horrorosa. Aí fui pro Edson Ramalho, cheguei lá, me medicaram, mas a dor só passou depois que eu vomitei. E aí, doutor? Muito bem. Eu sempre falo para os pacientes que, assim, ninguém sabe o que é que está sentindo, a não ser o paciente. E aceitar uma alta, sentindo dor, é muito perigoso. Por mais que algumas causas sejam descartadas, mas a gente sabe que tem alguns infartos, por exemplo, que eles têm uma evolução um pouco mais lenta. Então, ele não vai mostrar de cara que está infartando. E isso aí, às vezes, é culpa até do próprio serviço de saúde, que tem uma certa pressa de dar vazão para pacientes. Eu já perdi as contas de quantas vezes o paciente chegou, foi para o hospital, tudo bem, fez o primeiro eletro, tá tudo tranquilo. Fez umas enzimas cardíacas, na primeira leva tá tudo tranquilo, manda para casa. Aí quando chega em casa, o paciente, infarta, aí o SAMU já traz de novo, mas aí já traz numa circunstância ainda mais grave. Pior, né? Nesse caso dela, obviamente que tem algumas hipóteses secundárias que podem estar aventadas, como eu te falei. Tirando definitivamente o coração dentro de uma janela de 12 horas, da janela de risco,
Aí a gente consegue apontar para estômago, por exemplo, e nesse caso, quando ela falou que passou ao vomitar, entendeu? Pode ter uma relação com o estômago, não é nem martelando o diagnóstico, porque o vômito também é um dos sintomas secundários presentes quando a pessoa está infartando. Ele, por conta do aumento, a expansividade do local, acaba provocando, como diz assim, o coração ele acaba pedindo para tudo que está atrapalhando, deixar de atrapalhar. E uma das primeiras coisas também é esvaziar o estômago. Muito bem. Tem mais uma pergunta. Vai, solta o áudio. Bom dia, programa Manhã da Gente. No Dr. Almon, já tive a oportunidade de fazer um teste ergométrico com o senhor devido às palpitações e dores no peito. Mas os exames deu tudo certo. Mas eu gostaria de saber se dores de cabeça fortes na nuca pode se considerar um sinal para infarto? Nesse caso, a dor de cabeça ela é um presságio. Por quê? Nesse caso, a dor de cabeça na nuca, né, ela tem por diretriz que é uma dor causada por hipertensão. Então, na maior parte das vezes, o pico hipertensivo, sim, esse é fator de risco isolado para um infarto. Então, quer dizer que se a pessoa começar a sentir dor de cabeça por aqui... Você já sabe que está com um pico hipertensivo, ou pelo menos está com uma pressão mais alta do que o seu habitual. E, por exemplo, minha pressão hoje, ela é 12/8. Se ela passa disso, eu tenho um problema, a cabeça começa a ficar mais pesada. Só que tem, por exemplo, pacientes meus que chegam com 17/10. Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. E pelo contrário, se você baixa demais essa pressão, ele começa, estou passando mal, estou me sentindo sonolento, estou sudoreico. Então, assim, cada um é cada um, entendeu? Só que nesse caso, realmente a gente já trabalha como um pico hipertensivo que está causando cefaleia na nuca. Sim, um sintoma bem importante que precisa ser cuidado mais rapidamente, porque infarto e AVC estão batendo na porta. Tem gente que, por exemplo, à noite, né? De repente vai dormir e acorda assim no meio da noite com uma dor de cabeça. Isso seria o quê? Na maior parte das vezes o que a gente chama de cefaleia tensional, mas também não pode descartar as causas. Eu sempre digo assim, sintoma nenhum deve ser ignorado. É verdade. Eu acho que hoje a gente tem tanta coisa, Marília, na nossa mão para diagnóstico, né? Um aparelho de pressão não custa nada ter em casa, um glicosímetro não custa nada ter em casa. Então, às vezes a gente deixa passar algumas coisas e eu sempre digo, é melhor sempre prevenir do que remediar. E outra, podendo não procurar uma UPA logo de cara, porque a gente já sabe que é abarrotado. Até os próprios serviços particulares também hoje não estão nada fáceis, entendeu? Então, eu acho que a gente eliminando umas causas primárias, a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança. Muito bem. Tem mais um áudio, solta aí, Janaína. Marília, bom dia, adoro seu programa. Olha só, me chamo Cristina, moro no bairro das Indústrias. É o seguinte, eu tenho uns 8 anos que eu tive uma paralisia facial. Eu sou hipertensa. De vez em quando estou sentindo assim, perguntar ao doutor, uma dor nas costas. E de repente me dá assim aquela frieza dentro do meu corpo, por dentro, uma frieza, e a pressão vai lá em cima. Essa é uma típica paciente, sim, pode estar sofrendo do que a gente começa a falar de angina arrastada, angina insidiosa. Então, ela tem muitas manifestações secundárias, ela já teve uma manifestação primária, que foi essa paralisia facial, porque, querendo ou não, a gente já mostra que ela tem um sistema cardiovascular bem fraco, entendeu? E cérebro vascular ainda mais fraco e uma pressão alta, que agora sim, ela está mostrando da real cara e ela precisa ser investigada sim. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente continua aqui com o Dr. Talma, mas